e a esquadrilha já tinha se retirado. Aí entra um veterano, com o número de missões que tinha, com a experiência que tinha. Ele foi fazer mais um passe, nesse passe ele ficou perdido. O Coelho foi meu ala na guerra. Quando eles voltaram, cadê o Coelho? Ah, e tal, como é que foi? Ninguém sabia, sumiu. Então a ideia que nós tínhamos era que o Coelho tivesse ficado sem comunicação e tivesse regressado. Então não havia uma explicação autêntica de por que ele não teria regressado naquela missão. Posteriormente, então, ele explicou isso. E ao saltar de paraquedas, ele foi alvejado por um fascista que metralhou a ele, e ele disse que puxava as cordas do paraquedas procurando se livrar. Não acertou a ele, mas acertou o paraquedas. E ao acertar o paraquedas, furou o paraquedas, colou, e ele desceu direto em cima do telhado de uma casa. E ao ele entrar no telhado da casa, ele teve fratura nos 2 tornozelos e caiu no chão. Quando ele caiu no chão, este mesmo fascista veio armado para matá-lo. Quando chegou um cabo alemão e não deixou. Colocaram o Coelho num comboio, ele com os pés quebrados, e mandaram para Régio. Ele foi ali perto de Parma. E ele aí então foi transportado para um hospital de linha de frente. Mas esse hospital já não tinha mais recurso nenhum, né? Porque a invasão já tinha acontecido e o hospital estava lá em tremenda dificuldade. A única coisa que conseguiu foi enfaixar as pernas dele. E aí criou-se uma situação sui generis. O alemão tinha muitos alemães feridos nesse hospital. E ele tinha que evacuar o hospital. E não tinha condições de levar os feridos dele. Então ficou com medo de deixar esses feridos ali, porque eles poderiam ser mortos pelos partisanos. E quando os partisanos vieram, ele partiu, deu a pistola dele, uma Luger para ele, ele ficou como simbolicamente o comandante do hospital. Desde que ele assumisse o compromisso de evitar que os prisioneiros alemães fossem atrocidades. E o que ele aceitou, é claro. E quando os partisanos chegaram lá para matar os prisioneiros, ele disse, olha, não vai matar não, senão eu vou reclamar da Cruz Vermelha e tal, eu sou brasileiro, sou oficial. Aí ele se explicou, ele falava também italiano, ele era um poliglota também, falava italiano, falava inglês, falava francês bem. E explicou, e os italianos então deixaram que os prisioneiros com ele. Quer dizer, ele permaneceu no hospital. Quando o americano, as tropas começaram a chegar, ele entrou logo em ligação. E não só ele foi transportado para o lado, como também os doentes alemães foram protegidos de... Só aí, então, é que eu vim saber que realmente não tinha perdido um companheiro, apenas ele tinha ficado algum tempo fora da atividade. Outro foi o Perdigão, ao atacar um trem lá em Casaça. Nós já havíamos praticamente terminado a missão e já estávamos regressando mais ou menos a 10 mil pés de altitude, quando o Perdigão avistou uma série de carros de estrada de ferro estacionados num pátio de manobra. E comentou, olha lá quantos carros eu vou descer para atacar. Eu me lembro que eu ainda retruquei, Perdigão, eu acho que vai encontrar lixo, porque o alemão nunca deixou um vagão sequer num pátio de manobra, não é possível que essa quantidade, eu acho que tinha mais de 20 carros estacionados. Aí ele disse, não tem importância, mas eu vou lá para ver, você fica aí. Então eu fiquei como de cadeira cativa, eu e o Paulo sobrevoando e assistindo o ataque dele. Ele entrou no sentido longitudinal, que era comum, a gente atirando nos carros, dando aquelas rajadas curtas. E ele mergulhou
e teve um pouco de sorte porque começou a atirar ainda de uma certa distância. Então eu cheguei a ver aquela poeira se levantando das balas que atingiam o chão, quando repentinamente eu cheguei a quase que ter uma sensação que eu estava tremendo, que eu vi o chão quase todo dar aquela tremida violenta e todos aqueles vagões explodirem ao mesmo tempo. Uma coisa violentíssima. Todo mundo que estava voando no Vale do Pó chegou a comentar: olha lá, pô, chegou fumaça a 10 mil pés de altura. Foi tão violenta que o Perdigão, não podendo mais sair, ele passou dentro do fogo da explosão. E no filme dele de combate, que ainda está até lá no museu, aparece um pedaço de trilho de uns 4 metros rodando na frente dele. Se aquele trilho pegasse no avião, provavelmente ele não voltaria ao Brasil, ele ficaria lá. Aí nós encostamos nele e aguenta aí que você está indo bem. Ele aí começou a se recuperar, mas nas pontas da asa tem a parte que cobre as luzes, é de plástico, aquilo tudo derreteu. Uma parte imensa do avião ficou preto, foi um negócio escandaloso. Há 2 medos. Há um medo de morrer e há um medo de matar. O medo de morrer todo mundo tem. É instintivo, é natural. O medo de matar, as pessoas mais sensíveis têm também. E no grupo tinha isso. Tinha o medo de morrer, que a gente sentia, que a gente chama de receio, e que a gente sentia principalmente quando começava a missão. Taxiando para o começo da pista, para começar aquela missão, atravessar aquelas montanhas, ir para o lado de lá, o que vai acontecer? Eu vou morrer, vou ficar prisioneiro, etc. Mas depois passava. Quando começa a ação, quando a gente começa a atirar, quando começa a manobrar, esse medo, esse receio no piloto de caça, em geral, passa. Mas tem o medo de matar. É aquele que se sente mal quando mata, que chora de noite porque matou e que tem vontade de desistir de todo. Não faço mais isso. Alguns pilotos tiveram esse medo também no grupo de caça e vinham falar com o Intelligence Officer, uma espécie de confessor, que dava conselhos, conversava. Quem sou eu para dar conselho? Conversava, dizia o que eu sentia também. E dizia a eles: olha, essa guerra está para acabar. Você não vai sair agora daqui fugido, aguenta mais um pouquinho. E a maioria deles aguentou e terminaram bem. Eu mesmo me lembro, numa das minhas missões, eu dei uma volta em cima de uma estrada e vi um carrinho pequenininho andando na estrada vermelha. Eu dei a primeira passagem e não atirei. Era a hora de atirar em tudo que se movesse, né? Aí saiu um homem de dentro do carro, deu uma volta. Quando ele viu o avião indo embora, ele voltou para dentro do carro, mas aí o avião estava voltando. E aí eu tive que atirar. E aí o carro explodiu. E é uma coisa que me repugna até hoje quando eu penso nisso. Coitado, né? Talvez não fosse nem de guerra, talvez fosse até contra os alemães. Morreu. A proporção que ia se aproximando do fim da guerra, as missões, para nós, embora tivessem o mesmo perigo, a gente sentia que o risco era maior, porque morrer na véspera, só peru. E realmente era doloroso isso. E eu fui então fazer uma missão de bombardeio e na hora que eu cheguei perto do alvo, me deu um receio. Puxa, será que eu vou entrar nesse fogo aí de 88? O céu estava preto. Aí eu pensei com meus botões: puxa, vai ser duro isso aqui. E aí eu resolvi fazer a missão de qualquer maneira, porque eu fazia ali, ou então eu estava derrotado. E fiz um mergulho, acertei as minhas bombas no alvo, recuperei e tudo se normalizou.